Olá, bom dia. Às 6h30 da manhã estamos gravando, no dia 17 de agosto de 2022, mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, na série O Reino de Deus. Vamos começar fazendo nossos agradecimentos, primeiro dizendo que precisamos da colaboração, das doações, pelo Pix 223-992-67753. Muitas têm vindo, mas há pessoas que prometem e que não têm feito a remessa. Lembra essas pessoas que, por favor, o nosso canal não atingiu 1.000 inscritos, então eu dependo totalmente das doações. De qualquer maneira, estamos crescendo e esse programa, que se chama Projeto Caribu, tem um subprograma que é o Colégio dos Magos Caldeus. Dentro desse subprograma, nós estamos agora com uma nova série que se chama O Reino de Deus. Então, é assim que deve ser entendido. Qual é o objetivo da série nova que estamos gravando, O Reino de Deus? Provar a vocês que o sionismo era um movimento ideal, inicialmente concebido por Deus para ser um verdadeiro paraíso na Terra, para nos colocar no Gan Eden dos judeus, que equivale ao Dilmun dos mesopotâmicos, e esse seria o paraíso que se chamaria sionismo. É isto que nós estamos mostrando a vocês. Por que não aconteceu? Então, o postulado inicial é este: Deus concebeu um paraíso na Terra, que em Gênesis 2 é colocado miticamente. Aquele mundo mítico de Gênesis 2, o Gan Eden, o paraíso terrestre, a oriente do Éden. Então, deveria ser o verdadeiro sionismo. E essa é a história que eu estou contando de como foi que Satanás entrou em Esdras, o escriba, e reverteu o processo e boicotou o processo. E Javé aceitou e assumiu, como sempre Deus faz, que a nossa capacidade humana de ser livres pudesse modificar os desígnios dele. Mas, no final, podemos ter certeza que o objetivo será atingido. O problema é o durante, o devir. O projeto inicial sai da mente de Ain Sof Aor, depois passa para Reshit, que o detalha do que nós conhecemos como Sefer Bereshit, para nós Gênesis 1, e em Gênesis 1, no primeiro dia da criação, ele diz Iai Aor, ou em latim Fiat Lux, e cria Javé. Meio luz, meio sombra. Não é exatamente meio. 27 sombra, 73 luz. E Javé vai criar, então, numa dimensão que não é a nossa, o Gan Eden. Ou seja, o mundo governado por um ser chamado Adam Kadmon, que é o homem idealizado, o Cristo cósmico. Então, essa é a nossa obrigação, esta é a nossa tese e esta é a nossa série. Vamos então continuar com os nossos agradecimentos para não interromper. Mas fizemos essa pequena introdução porque esse as inscrições, olha, os like, o dedinho, não se esqueçam do like, ativem o sino, inscrevam-se no canal. Obrigado por estarem vendo o Projeto Caribu, que são nossos vídeos. Nós chegamos a 8.000 visualizações, não ultrapassamos ainda, e chegamos a 860 inscritos, não ultrapassamos ainda, pelo menos até ontem. E, especialmente, além daqueles a quem eu agradeço por verem cada vídeo
que é uma pequena amostra do projeto Caribou, que é longo, é praticamente uma obra de 42 anos de construção. Existe um sub-ramo chamado Colégio dos Magos Caldeus, que são aulas particulares. Se você quiser saber detalhes sobre cada série, se inscreva-se no Colégio dos Magos Caldeus. Já temos 15 alunos inscritos. E temos uma geração antiga, que eram 30 e ficaram reduzidos a 8, que hoje são a minha família espiritual. São os meus irmãos caribus que me sustentam. A eles toda a minha gratidão, meu afeto, e não seria a vida que eu levo, não seria a vida que eu estou levando com dignidade, uma vida honrada, sem preocupações, se não fosse a bondade desses meus irmãos caribus, todos eles, os meus 8 caribus. Então, a eles a minha gratidão mais sincera. E feitos esses agradecimentos, e já tendo feito a introdução, vamos provar que Harold Bloom errou feio quando não entendeu a intenção do agiógrafo. Já disse a vocês, agiógrafo quer dizer o escritor inspirado, quando ele interpretou que Isaac não existe, nunca existiu. A tríade de Abraão, Isaac e Jacó é apenas um recurso literário, segundo Harold Bloom, porque David Rosenberg apenas traduziu o texto original. Ele tentou eliminar todas as excrescências que Esdras, que o autor sacerdotal chamado priest, em inglês, P, que o autor javista, que o autor deuteronomista e, finalmente, o redator final, que foi o próprio Esdras, alteraram e hoje nós não temos acesso. Mas Rosenberg, num trabalho genial, que foi repetido por Westcott e Hort para a tradução do Novo Mundo da Sociedade de Torre de Vigia, não chegaram aos originais. E eles confessaram que nem com programa de computador mais sofisticado e moderno é possível saber como era a Bíblia original. Nós temos que nos contentar com aquilo que os Testemunhos de Jeová, que é assim que nós chamamos a Sociedade Torre de Vigia, nos oferece, ou, se não quiser aquela linguagem antiga, rebuscada, que parece o português do século XVI, então vamos ter que ver a tradução de David Rosenberg. Sobre essa tradução de David Rosenberg, Harold Bloom faz uma interpretação. Erra feio, porque não compreendeu a intenção do agiógrafo e interpretou errado. E a tríade Abraão, Isaac e Jacó, que começa a partir do Gênesis 12, ele afirma categoricamente que Abraão existiu, porque são 3 pais, os patriarcas. Abraão é pai, pai dos crentes, pai elevado, pai das multidões. Jacó é pai, pai dos patriarcas que constituirão as 12 tribos de Israel e que, no sentido superlativo, vai dar o zodíaco, que será extremamente importante quando nós chegarmos aí. 12 tribos, 12 casas zodiacais, Jacó no centro, o sol central do sistema. Será o esquema básico para toda a história de qualquer Cristo, de qualquer civilização. Esse é o superlativo, sentido superlativo da paternidade de Jacó. Mas então nós dizíamos, Jacó é pai dos patriarcas que constituem as 12 tribos, cujo primogênito é Rúben, e o mais novo é Benjamim, e Abraão também é pai. Logo, só existem entre os patriarcas, só se pode colocar os pais. Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Argumenta mais ou menos pelo sentido, não estou falando literalmente, Harold Bloom. E Isaac não é pai.
Então, ele não pertence à tríade patriarcal. É a dedução muito lógica, mas completamente errada. Completamente errada pelo seguinte, porque o que caracteriza o patriarcado é, de fato, ser pai, e Jacó é pai de. Desculpa, Isaac é pai de Jacó, não é assim? Isaac uniu-se a Raquel e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Logo, ele é pai. Então, o que é que ele quer mais para que ele se convença de que Isaac é um patriarca, porque também é pai? Porque não é dito explicitamente, ou sei lá por quê, né? Eu não estou fazendo a interpretação da crítica dele, estou fazendo a interpretação do texto bíblico. Não me interessa, então, o que é que ele pensa e como ele chegou a isso, mas ele errou feio. Então, o que acontece é, Isaac faz parte da tríade patriarcal. Abraão, pai, Isaac, pai, Abraão, pai da multidão, pai dos crentes, pai elevado, Isaac, pai de Esaú e de Jacó, e Jacó vai ser importante porque vai ser exatamente quem vai ser o pai das 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel vão constituir o grande esquema, que será o Cristo cósmico. No seu sentido superlativo, segundo nos explica Júlio Zévola, que é uma explicação genial, mas que vai ficar para o seu devido tempo. Então, como é que eu vou provar a vocês agora o que eu prometi na aula passada? Eu disse que eu provaria pela Bíblia. A coisa mais importante para um patriarca, Abraão, Isaac e Jacó, está aqui, era a linhagem. A linhagem. Portanto, Abraão pertencia à linhagem dos bons, que começa lá naquela grande lista que Deus cria Adão, depois pula para Sete, omitindo assim Abel e Caim, mas nós sabemos que a Bíblia tem essas coisas, né? Sete não vem depois de Adão. Anteriormente é dito que Adão se uniu à sua mulher Eva e tiveram 2 filhos, o primeiro chamado Caim, o segundo Abel, e em Gênesis 5, isso é omitido, e de Adão passa-se automaticamente para Sete. Então, são essas coisas chamadas cirurgias bíblicas que o padre Frederico Datter fala. Mas a lista patriarcal é grande, e nessa lista patriarcal nós vamos encontrar Abraão, Isaac e Jacó. E essa lista patriarcal vai se repetir de alguma forma em Gênesis 10, agora com Noé, dando os antepassados de Noé, onde surge Éber, que vai fazer com que Noé se chame hebreu, porque a palavra Éber vai dar 2 palavras diferentes, Harbi, que é árabe, e Rabiru, que é hebreu, portanto são primos irmãos. Indispensável saber disso, e estão disputando a posse do mundo, que segundo o texto bíblico foi deixado para os descendentes de Abraão, ou o descendente, né? O judeu diz o descendente, portanto é Isaac, e os árabes dizem os descendentes ou a descendência. Se é a descendência, inclui todos os filhos de Abraão, que são 8. Então todos os 8 possuiriam a terra. O judeu diz, não, só os filhos da puta não pertencem, a terra não é deles. Porque Ismael, que é primogênito, é filho da escrava Agar. Então nós somos filhos da esposa, Sarai. E por causa dessa briga de interpretação, vocês veem como é importante a interpretação crítica do texto. A crítica textual é o grande segredo, é Sode. E então, por causa dessa briga, eles estão se matando, e o mundo chegou agora a essa guerra que está a ponto de terminar sendo um conflito nuclear, onde Deus sabe se a Terra continuar existindo ou vai virar pó dentro da sua órbita, que não existirá. Então, é isso que
nós estamos tentando fazer, dizendo como de um plano divino que pretendia fazer o céu na terra, ou pelo menos o jardim do palácio celestial, como é que essa ideia belíssima, que nos tornaria felizes, bem-aventurados, não haveria choro, nem pranto, nem morte, nem dor, como é que essa ideia belíssima, concebida pelo amor de El, no plural Elohim, quando levamos em conta que El tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade, se consideramos ele em si, é El. Quer dizer, o Deus por excelência, ou inominável, né? O Criador incriado. Se o consideramos nas suas potências, então ele tem inteligência, vontade, memória e sensibilidade. Mas o mais importante é a memória, o Aim. Então, quando nós nos referimos a ele, vamos usar o termo cabalístico Aim. Vamos voltar então agora à questão do Isaac. Então, o que é que acontece? Segundo os testemunhos insuspeitos de Micéia Eliade, de Samuel Noah Kramer, aqui novamente, Micéia Eliade, nós vamos perceber que por que o judeu tinha tanto cuidado e dava tamanha importância à genealogia, ou seja, à linhagem. Porque logo lá no Gênesis 5 nós vamos ver, aliás, antes do Gênesis 5, no Gênesis 3, nós vamos ver os descendentes de Sete, que Enós é o primogênito de Sete, depois de Caim matar Abel, Eva teve um novo filho chamado Sete, e o primogênito de Sete se chama Enós, e é ele o primeiro a invocar o nome de Javé. Então, o judeu quer ser descendente dessa linhagem. Isso é extremamente importante, minha gente. Isso é mais importante do que ser pai, ou tão importante. O patriarca não é somente pai. Ele é descendente de um antepassado que, sendo o pai dele, é filho da linhagem dos bons. E ele também é um elo dessa linhagem que continuará a linhagem dos bons. Enquanto a linhagem dos maus, que começa com Caim, vai terminar em Lameque, que é o pai de todas as maldades e da maçonaria, porque são todos eles artesãos. Enquanto os bons, nenhum deles é dado como artesãos, mas apenas como metafísicos. Enoque faz uma viagem pelo universo em todas as dimensões. Isso é descrito detalhadamente no Apocalipse de Enoque, no livro de Enoque. É uma coisa lindíssima. Eu acho que esse livro é canônico e devia estar na Bíblia. Então, uma grande metafísica, um tratado de teogonia e de metafísica. E tão importante quanto isso seria ser pastor ou criador. Enquanto isso, os filhos de Caim são artesãos. Logo, a maçonaria, que é de artesãos, né, as guildas medievais, então seriam todos descendentes de Caim. Isso dentro da mitologia, minha gente. Porque não vamos achar que porque um homem era ferreiro, ou pedreiro, ou vidraceiro, ou ladrilheiro, que ele era descendente de Caim. Mas vai ser classificado como sendo cainita. Mas tudo isso faz parte do grande monumento que é a mistura das tradições. São 5 tradições diferentes, né? A javista, que é a cópia dos originais, portanto já não é original. A sacerdotal, que cobre a javista e a deforma. Depois, a eloísta, a sacerdotal e a eloísta são simultâneas. Ambas se corrigem, ou seja, a javista já não é o documento original, já é cópia do original. A eloísta e a sacerdotal cobrem a javista. A deuteronomista cobre as anteriores.
e finalmente o redator final, que é Esdras, então faz o que ele quer, que ninguém sabe o que é que foi, porque não se tem acesso à redação, pelo menos haja vista. Mas uma coisa é certa, aqui está descrito por Samuel Noah Kramer as tabuinhas de argila da Suméria, que mostram como os sumérios achavam importante a descendência dos bons. A árvore que nós encontramos hoje, assim, na verdade, na Suméria, não era assim. Era uma árvore comum. Eu não tenho o desenho dela, mas neste gráfico nós temos aqui o que seria Moisés no paraíso. Aqui ele está. Aqui seria o que seria, na verdade, o mundo sionista. Aqui nós temos o arbusto ou uma árvore. Não é bem distinta, ela não aparece, porque o anjo Javé aparece nela, mas aqui nós temos árvores comuns. Só que as folhas dessas árvores eram os nomes dos descendentes dos bons. Aí está a importância da genealogia. Então, a árvore sumeriana não tinha nada a ver com esta árvore, que são os atributos de Javé, que foi totalmente uma deformação feita pela cabala judaica. Na cabala suméria original, a árvore é mais ou menos dessa maneira. Os frutos são a tribo ou clã, e as folhas têm, cada uma delas, o nome expresso do descendente dos deuses sumerianos. Daí a necessidade de saber não os atributos de Javé, como nós estudamos hoje na Cabala, mas a descendência divina, para que esses sejam os herdeiros da terra. São eles que vão governar a terra segundo o projeto sionista original. Portanto, aí está. Nas folhas das árvores sumerianas, que são árvores, não tenho aqui o modelo porque a minha impressora quebrou, mas são árvores cujos frutos parecem romãs e, na verdade, simbolizam as famílias e os clãs, as tribos, e cujas folhas têm, cada folha, um nome. E esses nomes são os nomes dos descendentes dos deuses. Portanto, a intenção da árvore sumeriana não é dar os atributos de Javé, que para eles isso aqui é completamente desconhecido. Eles não têm a menor ideia de que isso vai surgir. Nós estamos no ano 7000. Aqui, e aqui nós estamos hoje. Então, e aí agora nós vamos encontrar o respaldo a essa minha teoria. Portanto, em cada uma dessas árvores há várias, porque há vários clãs, há várias tribos, há várias famílias, e em cada uma delas nós temos um clã diferente, e em cada uma dessas folhas está escrito o nome daquele descendente que vai constituir uma linhagem, que é a linhagem que vem dos deuses, porque, segundo a cosmogonia suméria, mesopotâmica, a humanidade é dividida em os filhos dos deuses e as filhas dos homens. Curiosamente, não se fala dos filhos dos homens, mas das filhas dos homens, no episódio célebre de que os anjos se tornaram súcubos e íncubos, ou seja, se tomaram corpo para se unir às filhas dos homens e gerar os nefilim, ou gigantes. Então, é curioso, mas o que nós vemos aqui é a criação dos maus. Não temos, na teologia suméria babilônica, não temos a criação dos bons. Então, se nós recorremos aqui a uma xerox que eu fiz da teologia babilônica,
ou da cosmogonia mesopotâmica, nós vamos encontrar aqui eu tenho, está marcado. Olhem bem o resumo. O poema se chama Enuma Elish, que eu prefiro traduzir como quando no princípio, mas a tradução, segundo os sumeriólogos, é quando no alto. E vejam o resumo. O longo épico babilônico da criação chamado Enuma Elish, quando no alto, assim denominado por causa das duas palavras iniciais do poema, narra uma série de eventos que começa quando a ordem foi separada do caos. Então, a primeira coisa que acontece é, como na nossa Bíblia, que é apenas uma adaptação, não podemos dizer que é um plágio, mas o caos gera a ordem, em Hesíodo também, característico da antiga Babilônia. Aí nasceram os pais primitivos, Apsu e Tiamat, dois dragões de água. Para nós é meio complicado imaginar um dragão feito de água. A substância desses dois dragões é de água. Tiamat é de água salgada e Apsu é de água doce. Agora vocês imaginem, tem que usar muita imaginação para você imaginar um dragão, que para nós seria parecido com um dinossauro de asas, e esses são, o macho é Apsu e a fêmea é Tiamat. Haja imaginação, né, gente? Nas águas mescladas, portanto, os dois criam os deuses. Mas os seus filhos perturbam Apsu, porque são agitados, e ele estava habituado a ter uma mulher silenciosa. Planeja matar todos os filhos, e Tiamat protesta. Então, inicialmente, ela não aceita. Mas é em que Onudimud, sabendo da intenção de Apsu, mata-o. Agora é Tiamat quem se enfurece. Ao saber que Enki, Nudimud, ou Ea, matou seu marido, ela assume a ideia dele. Agora é comigo, a briga agora é comigo. Ela produz um exército de monstros, aqui está a palavra-chave. Então, a geração Má, ou seja, Esdras, pertence a essa legião de monstros, os Nefilim, os gigantes, que são gerados por Tiamat, não mais com Apsu, mas com um dos filhos dela com Apsu, chamado Kingu. E aí, da geração dos monstros, que é a união de Tiamat com o seu novo marido, seu filho mais velho, que é Kingu. Quem vai matá-lo é Marduk, e do sangue de Kingu, vermelho como barro usado, o barro vermelho para fazer o Adão do Gênesis 2, que devia ter pele vermelha, então a primeira raça era vermelha, se quisermos seguir ao pé da letra aqui a tradução, porque é do sangue do demônio Kingu, e é do sangue e é do barro vermelho. Então, aqui está a geração dos maus. Não dá a geração dos bons. Então, a teogonia babilônica não diz como foi criado os bons. Isso é exclusivamente uma criação da Bíblia hebraica, portanto, judaica. Não é uma cópia da Babilônia. E a tese de Zacarias Setkin, de que foi por engenharia genética, eu não encontrei em nenhum autor que tenha idoneidade, que seja abalizado. Pelo contrário, todos os grandes peritos em cultura hebraica e língua hebraica rejeitaram as obras de Setkin em bloco. Não existe um único perito em hebraico, em cosmogonia hebraica, em teologia hebraica, que aceite as teorias de Zacarias Sitkin. Eles dizem que tudo aquilo é pura fantasia,
que ele fez a sua tradução, que eu não me deu trabalho de ler. Eu tenho uma luzinha vermelha que ela acende quando o assunto me interessa, e quando o assunto não me interessa, eu deixo de lado, porque se eu fosse ler todos os livros do mundo, eu teria que viver mais tempo do que quem é o patriarca mais Matusalém, né? O que viveu mais anos, então. Então eu tenho uma luzinha que ela acende e diz, isso interessa, e eu leio. Então aqui a luzinha acendeu e eu li. Então aqui dá o quê? A criação de Kingu. Querem ver o detalhe? Vamos lá, vamos. O combate, então, já matou Apsu, que queria matar os filhos. E Tiamat, esposa dele, dragão fêmea, feito de água, é contra. Contudo, quando Enki, que se chama também Onudimud, tem 3 nomes, é assassinado, é morto por Enki, então Tiamat assume a ideia dele. E agora ela é quem decide matar os deuses, só que ela é 100 vezes mais poderosa do que Apsu. Aqui o matriarcado impera. Ainda temos as deusas, erroneamente chamadas Vênus no Paleolítico. E aí, o combate é breve, os 4 ventos, principalmente Imhulu, é impossível não ver Omulu aí, portanto, a religião afro está totalmente na Mesopotâmia, infla o corpo de Tiamat, que fica feito um balão. Marduk dispara sua flecha, que penetra pela boca escancarada de Tiamat e atinge o seu coração. A seguir, divide-se seu corpo em 2 metades, com a superior forma o céu, as águas superiores do texto bíblico, e com a parte inferior forma a terra. Céus e terra, na Bíblia, águas superiores, Shamaim, e águas inferiores, Eretz. Depois de pôr ordem nos céus, Shamaim, que é onde ele vai morar, Marduk pede auxílio ao seu pai para, agora tem importância, com o sangue de Kingu, demônio-chefe de Tiamat, criar os homens de cabelo negro da Mesopotâmia. Ou seja, aqui só há a criação dos maus, porque são criados do sangue do demônio-chefe, portanto, o dragão pavoroso, horroroso, que era o chefe das ordens, o comandante das hostes de Tiamat. Não há, portanto, na cosmogonia babilônica, a criação da humanidade boa, como está na Bíblia. É um episódio que ou a Bíblia, o autor bíblico tirou de outra teogonia, ou então ele teve por inspiração divina. Mas aqui só tem os maus. E os maus são criados do sangue de Kingu, de um demônio. Por isso Jesus vai dizer, vós sois maus. Então, está em um autor indiscutível. O que eu ia mostrar na apostila é a mesma coisa. Outro autor indiscutível é Noah Kramer, que também não dá nenhuma genealogia do homem, não dá a criação do homem. O máximo que ele faz aqui é dar a teogonia. Olha só. Na página 101 do seu livro A História Começa na Suméria, ele dá toda a teogonia, a cosmologia da Suméria, e não dá a criação do homem. Por incrível que pareça, é o mais abalizado, o mais autorizado sumeriólogo, perito em língua cuneiforme, e nos textos que ele traduz, ao contrário do Zacarias Sitchin, não há a criação do homem. Mas, em outros textos traduzidos também por ele, há. Só que essa criação do homem é feita por Marduk, com auxílio de Ea, que é Iá, Iavé, posteriormente, de Iá vai se tornar Iavé, e que também se chama Nudimud, ou Enki. Logo, a criação do homem, segundo os mitos e a teogonia sumeriana, é feita apenas dos maus.
Portanto, é importante para os sumérios, e essa ideia vai passar para... Aqui é só os deuses. Essa teogonia é a história da criação dos deuses, as famílias divinas, que aí as árvores que eles vão construir, que os autores bíblicos vão construir, as árvores terão a importância máxima de ser a prova de que os patriarcas descendem dos deuses, ou seja, desta teogonia, e não daquela que é criada por Marduk com o sangue de Kingu. É meio enrolado, talvez seja, mas o fato é, simplificando, a teologia sumeriana, a cosmogonia sumeriana, não dá a criação dos bons, só dá a criação dos deuses e a criação dos maus, dos homens maus. A criação dos deuses é feita espontaneamente. Do caos surge a ordem, surge. O destino é uma força superior a tudo. Então, o grande Deus se chama destino, que os especialistas terminaram chegando à conclusão que seria o Ain, ou seja, o Deus Supremo, o El Elyon, o Deus Altíssimo, que para eles terá o nome de destino. E é ele quem dá a regra, a norma, a vida e a morte, ou seja, todos os deuses obedecem ao destino. Portanto, o destino é o Deus Supremo na Suméria. Logo, ele equivalerá ao Ain ou a El na nossa Bíblia Sagrada. Vou repetir. Para os sumérios, o Deus Supremo se chama destino. E o destino é quem traça a vida dos deuses. Não existe ainda o homem. E todo aquele capítulo que eu acabei de mostrar a vocês vai dar a cosmogonia e a teogonia dos deuses. Não vai se falar de homem aqui. A primeira cosmogonia, a primeira teologia dá como surgiram os 7 deuses primários, e depois os 50 deuses secundários, e depois os 300 que vão governar a Terra. Mas essa Terra será povoada pelos homens de cabelo negro, que são feitos por Marduk a partir do sangue de Kingu, com a ajuda do seu pai, Enki, que vai ser Ea, ou alongando, Yahavá, Yavé. Na Babilônia, isso nós estamos falando dos autores abalizados, porque as traduções de Zacarias Sitchin foram rejeitadas em bloco. Nenhum reitor de nenhuma universidade hebraica, nenhum perito em língua hebraica, em cultura hebraica, em teologia hebraica, aceitou as traduções de Zacarias Sitchin. Nenhum. Todos consideraram mera fantasia. Então, a criação suposta por Sitchin, de que Enki e Ninuseg criam os homens através de uma construção cibernética, ou seja, engenharia genética, só existe nas traduções de Zacarias Sitchin. E foi rejeitada em bloco. Todos os grandes eruditos rejeitaram essa versão. Portanto, não me interessa ler o 12º planeta, nem o Nibiru, nem nada disso, porque se os grandes sábios, os eruditos, disseram que não presta, o que é que eu vou ler? Se não presta, não presta. Então vai me interessar ler o quê? A religião de Israel, de Jules Soury, que vai dizer como era na Babilônia. E ele não vai citar os homens, o homem também. Ele vai aceitar que os grandes deuses, já agora adaptados, já não mais na Suméria, o sincretismo religioso começou cedo nos vales do Jordão. Agora já estamos em Canaã. Ainda assim, convém sempre remontar aos 12 grandes deuses da Babilônia.
Então, os 7 deuses da Suméria, que são depois assessorados por 50, que são assessorados por 300, não passa para a Babilônia. Os caldeus não assumem isso, só os sumérios. Então são 7, dividido em 4 e 3. Os 4 governam a terra, a água, o fogo e o ar, e os 3 vão ser deuses menores, mas são essa heptade que vai ser a inicial, a maior. E depois vem 50, e depois desses 50 vem 300. Isso na Suméria. A Caldeia não aceita isso. Então, estamos lendo o texto do professor Júlio Surri, que diz: para conhecer suas principais divindades semitas, dá-la-emos aqui El, ou Ilu, ou Assur na Assíria, que é a mesma coisa, é o Deus Supremo. É o Anu dos sumérios já evoluídos, porque no início não tinha nome, era chamado destino. Agora o destino toma um nome, e esse nome é Anu, que quer dizer o céu. Então, Anu passa a ser El, o Assur, que é a mesma coisa, o Ilu. Depois nós temos Bel e Ao, o Iá, ou seja, El, que é equivalente a Anu, mas Anu volta a constar aqui como Deus menor. El passa a ser o Deus Supremo e ele governa Anu, Bel e Iá, que vai ser Yavé. Depois deles vem Shim, Shamash, Bim. E depois vem Marduk, Ishtar, Adar, Nergal e Nabô. Esse é o panteão babilônico, caldeu, que não tem compromisso nenhum com o panteão sumeriano, a não ser o seguinte: ele traz de lá Anu, que era o Deus Supremo, e aqui passa a ser segundo lugar, passa a ser um Deus de segunda categoria, porque El assume que é o Deus semítico por excelência, El assume a chefia do panteão, e o segundo degrau traz Anu, Bel, que é filho de El, e Ao, que também é chamado Iá, e que vai dar Yavé, portanto um Deus de segunda categoria ou terceira categoria. Então, do panteão sumério, o panteão babilônio só adota 2 deuses. Anu, que seria o Deus Supremo na Suméria, e passa a ser um Deus de segunda categoria na Babilônia. Por quê? Porque para os semitas, a revelação diz que El é o Deus Supremo, o Deus por excelência. El Elyon, para Melquisedeque, El Shaddai, para Abraão. E Elohim, quando constituído, quando se supõe os seus atributos, que não são aquela porção de coisas que tem na árvore ali de Javé, 12 qualidades, né? Então serão apenas inteligência, vontade, memória e sensibilidade. O Ain, Sof, Aor e Reshit. Então é complicado. Não vou me aprofundar muito, porque senão vai ficar técnico demais para vocês. Então, esse panteão assírio-babilônico era verdadeiramente semítico. A maior parte da população acadiana ou semítica aceitava essa concepção religiosa, com pequenas exceções, diz Schrader. E todos esses deuses já se achavam no panteão acadiano semita, portanto os acádios são semitas, que tinham vindo da Arábia, do norte da Arábia, para a Babilônia, mas os nomes dos deuses entre babilônios e assírios semitas, escreve Schrader, vai transformar-se no acadiano em Ao, Marduk, Sikut, Tammuz, Ishtar, Nergal, Anu, o Oanes de Berose, e sem dúvida essa a adaptação
que os acadianos fazem. Então, cada cultura, cada civilização tem seu panteão divino. O sumério é único, o babilônico é único, o caldeu é mais completo do que o acadiano, mas no acadiano aparecem deuses que não estão no panteão caldeu. Em suma, o que nós queremos dizer aqui, com a autoridade do professor Júlio Sorri, a religião de Israel, com a autoridade do professor Dr. Samuel Noah Kramer, com a autoridade do professor fundador da cadeira de mitologias e religiões comparadas, Mircea Eliade, é que não há na Suméria, nem na Acádia, nem entre os caldeus, a criação do homem bom. Lá só existe a criação do homem mau, o homem de cabelos negros, como diz o professor Júlio Sorri, que é feito do sangue do demônio Marduk. Logo, a preocupação principal é fazer uma árvore para que nesta árvore, simplesmente uma árvore, que vai ser também representada pelo casal de 7 braços, tá vendo? Ó, aqui nós temos uma árvorezinha à direita e uma à esquerda, aqui nós temos a folha, e era nessas folhas que eram copiados os nomes, minha gente, ó, tá vendo? Essas folhas tinham os nomes, e esses nomes eram os nomes dos descendentes dos deuses, das famílias divinas. Por isso a genealogia é tão importante. E o que é que nós vamos conhecer? Tudo isso para dizer a vocês o seguinte: se a genealogia, aqui nós temos a árvore de maneira, o castelo de 7 braços, a menorá, na verdade a menorá tanto simboliza os 7 deuses da Acádia, da Suméria, quanto simboliza a árvore da vida, em 2 sentidos. E aí, agora, minha gente, lembrem-se bem, olha, a coisa mais próxima que eu encontrei é isso aqui. Aqui está a árvore da vida. A árvore da vida é a árvore dos deuses. E cada deus é representado, então, por uma fruta, e desta fruta brota folhas. E nessas folhas são escritos os nomes dos filhos dos deuses. Daí a importância da genealogia. A árvore, portanto, é genealógica. Não são atributos dos deuses, mas os nomes dos deuses. Daí a importância do nome. E daí a importância de que Isaac existiu e tinha esse nome, Isaac, que quer dizer filho do riso. Pronto. Então, se tirarmos Isaac da jogada, então quebramos assim a coisa mais importante, a linhagem. E aí, se Isaac não estiver escrito numa dessas folhas, que depois os judeus vão transformar em rolos, aliás, já não são judeus, na Babilônia nós já vamos encontrar, Sancuniaton já vai encontrar em pergaminhos a lista dos reis sumérios, são reis sacerdotes, já é lista em pergaminho, já não é mais em folhas, mas aqui nós estamos remontando a Acádia e a Suméria. Eram frutos dos quais botavam folhas e de cujas folhas, em cujas folhas estava escrito o nome das famílias descendentes dos deuses. Isso era importantíssimo. Por isso o judeu se acha o maior. El pueblo elegido, o povo eleito, porque o nome deles vem dessas folhas, segundo eles. Eu nunca vi uma folha dessa. Você já viu? Eu não vi. Mas segundo eles, a grande importância da genealogia, aqui estou explicando porque não podemos quebrar esse padrão. Se quebrarmos esse padrão, quebramos toda a história, quebramos toda a sequência, e aí tudo vai ficar sem sentido. Porque a questão é dizer, há uma linhagem dos bons e há uma linhagem dos maus. Na Suméria, na Acádia e na Babilônia só se dá os deuses.
não se dá a criação do homem, exceto do homem mau, do demônio Kingu, do sangue do demônio Kingu. Portanto, o homem bom não aparece. A criação do homem bom só vai aparecer no Bereshit, em Gênesis 1, Sefer Bereshit. Portanto, é a obra-prima da Bíblia. Eu fico encantado cada vez que eu leio o Sefer Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haeretz. No princípio, Deus criou a essência da energia e a essência da matéria. Traduzida erroneamente, o céu e a terra. E Bereshit, em Reshit. Portanto, é Reshit, o princípio de todas as coisas, a substância divina na qual tudo foi criado. Nele, tudo foi criado por meio dele, e sem ele nada do que existe teria vindo à existência. Então, minha gente, veja a importância de considerar. Não é possível desconsiderar a existência de Isaac. Mas não chegamos onde nós queríamos ter chegado. Teremos que continuar esse vídeo. Porque demos a linhagem. Mas a linhagem só existe através do casamento. É pelo casamento que vai haver a filiação. E nós aqui mostramos apenas que nem na Suméria, nem na Acádia, a Suméria não é semita, não sabemos a origem dos sumerianos, nenhum historiador, nenhum antropólogo sabe como surgiram os sumérios, não há esse conhecimento. Os acádios são semitas, que vieram da Arábia do Norte para a Babilônia, ou seja, a Mesopotâmia, e depois com Abraão voltaram novamente para a região da Arábia, e os babilônios. E é na Babilônia que vai haver, então, o mito de Marduk matando Tiamat e matando também o demônio Kingu, seu capitão-chefe, seu general-chefe. E aí ele tira das veias do demônio Kingu o sangue com o qual, ajudado pelo pai Enki, Iá ou Yavé, ele vai fazer o homem mau, descendente dos demônios. Vós sois filhos do diabo, de Jesus, Anás e Caifás, que é mentiroso e amante da mentira. E quando ele mente e ele mata, ele faz o que ele é próprio. Então, a criação do homem bom, em Gênesis 1, e Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, vou ler no próximo vídeo, segundo a nossa semelhança. Essa é a criação exclusiva dos judeus. Isso é o agiógrafo judeu. Essa página não existe nas outras civilizações que precedem o judaísmo. Não existe. Nem os semitas acadianos, nem os semitas babilônios vão ter essa noção da criação de um homem bom. E Deus os criou e os fez homem e mulher, macho e fêmea os criou e os abençoou e disse, crescei, multiplicai-vos e povoai a terra. Eu vos dou senhorio sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre as bestas que se movem sobre a terra. Aí está a criação do homem bom, exclusiva dos semitas que estão já, eu acho que esse texto só foi escrito no ano 300 a.C. a 350, já depois do cativeiro babilônico. Mas a tradição é antiquíssima. Ou seja, de boca ele era conhecido, mas foi colocado por escrito no ano 300 aproximadamente, depois do cativeiro, com certeza depois do cativeiro babilônico. É a página mais bela da Bíblia. Ali é criado o homem bom. Mas, agora, o que nós queremos enfatizar aqui é, as folhas tinham por escrito o nome dos descendentes dos deuses. E esse descendente dos deuses supunha que havia tido uma criação de homens bons, que nós não temos. Não foram decifradas as tabuinhas em cuneiforme ou não foram encontradas. O fato é que nós não temos. E tudo aquilo que Zacarias Sitchin diz foi rejeitado em bloco pelos eruditos, como não sendo verdade, como sendo pura fantasia.
Então, esse capítulo é apenas para dizer: não há, é claro que foram criados homens bons, senão não haveria necessidade de escrever nas árvores genealógicas dos sumérios o nome das famílias descendentes dos deuses. Se havia família de deuses e família descendente dos deuses, obviamente havia os homens bons, a linhagem dos bons. Mas não temos esse detalhe, como não temos também a criação dos anjos. Não há uma linha na Bíblia que diga como foram criados os anjos e quando foram criados. Há lacunas que nós não temos como preencher. Mas aqui está a importância de Isaac. Vamos detalhar no próximo capítulo. Se ele não existe, é interrompida a linhagem. Se é interrompida a linhagem, quebra-se todo o esquema. Porque cada folha traz o nome do seu patriarca, e a seguinte, o descendente dele, e a outro descendente do descendente dele, e então tem uma folha que traz, aí já não é mais folha, né, minha gente? Aí nós já estamos em papiros e pergaminhos. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, e Jacó gerou as 12 tribos de Israel. Não podemos interromper isso. Vejam vocês, porque eu estou dizendo, Harold Bloom cometeu uma falha gravíssima. Não podemos interromper isto, seria quebrar todo o esquema. Seria quebrar um bloco que é monolítico. Daremos mais provas depois. Pelo casamento de Isaac, pelo casamento de Jacó. Que é claro que é pelo casamento que vai haver a filiação. Logo, a linhagem está indissoluvelmente ligada ao casamento. Então, no próximo capítulo, vou mostrar a vocês como é que o autor bíblico vai dar importância ao casamento de Isaac e ao casamento de Jacó. Exatamente porque é em função desse casamento, matrimônio, que vai continuar a genealogia. Uma coisa está ligada à outra. É pelo casamento de Isaac com Raquel, não, Rebeca, que vai nascer Jacó. E é pelo casamento de Jacó com Lia e com Raquel que vão nascer as 12 tribos de Israel. Portanto, não podemos quebrar esse monolito. Não podemos quebrar. Harold Bloom errou feio. Como diz Ezra Pound, toda crítica ruim se baseia numa única coisa. O crítico não percebeu a intenção do autor bíblico, do autor do texto. E a intenção do autor do texto é: os nomes dos patriarcas estão escritos em folhas, lá na Suméria. Continuam sendo escritos em folhas entre os acádios. E na Babilônia, na mudança dos acádios para os babilônios, então virarão pergaminhos e em papiros. E nós temos a lista dos reis sumérios. Agora já não são mais em folhas. Agora a árvore genealógica desaparece para dar lugar à árvore da vida, que é uma invenção judaica. Isso não existe. Isso aqui é uma fantasia, mas essa fantasia, daí pode-se tirar alguma coisa, porque é fruto do gênio dos rabinos judeus. Então, digo de um lado, desprezo, por um lado, porque não tem nada a ver com a origem, mas, por outro lado, valorizo, estudo e compreendo, porque tem um ensinamento profundo, profícuo e extremamente valioso. Então, por um lado, se levarmos em conta que deveria estar ligada à origem, que está na Suméria, ela é zero, o valor é zero. Mas se levarmos em conta que, decodificando esse esquema, nós teremos uma sabedoria muito grande, a nota é 10. Então ela tem duas faces, como a moeda tem duas faces. Por uma face, se ligarmos à Suméria, não vale nada. Se levarmos em conta a civilização acádia, babilônica e o restante de Noé e os semitas, aí sim,
aí nós teremos nota 10. Então, ela tem o seu valor dentro de um contexto muito, muito moderno. Lá pelo ano 2000 e daí para cá. Mas lá pelo ano 12.000, 10.000, ela não tem valor nenhum. Ela não existe. E os habitantes desse período longínquo, que é o Neolítico, não têm nem ideia de que ela surgirá. Assim, nós introduzimos a explicação de que, se tirarmos Isaac da lista patriarcal, quebramos o rochedo. E aí, se o rochedo é Deus, Deus é a minha rocha e meu escudo, quebramos a rocha que não pode ser quebrada. Fraturamos Deus, rachamos Deus. A lista patriarcal não pode ser falha, não pode ser interrompida, exatamente por causa da linhagem. Se interrompermos, vai ficar uma falha na linhagem dos bons. Isaac pertence à linhagem dos bons. É descendente de Sete, que é descendente de Adão, que é filho de Deus. Então, olha a bobagem que Harold Bloom fez. Vamos dar detalhes sobre o casamento, que é exatamente o que vai trazer a linhagem no próximo vídeo. Obrigado, deem seu like e até o próximo.